Oi. Vamos ver agora, pessoal, se deu certo. Vamos ver agora se deu certo. Vocês me avisem aí. Mandando convite aqui pro pessoal. Eu vou logo aceitar o Felipe. Agora deu certo, né? Eu botei o fone para evitar que tenha algum retorno. Tudo bem, pessoal? Oi, pronto, o pessoal tá voltando. Eu resolvi chamar o Felipe para falar nessa live um pouquinho sobre crença, a gente fazer um bate-papo bem interativo para tentar explicar para as pessoas o que é a crença e de onde ela surge. Então a gente vai fazer um bate-papo bem interativo. Quem tiver perguntas pode colocar que a gente vai respondendo aqui. Se eu não souber, o Felipe vai respondendo e o Felipe com certeza vai saber responder. Então vamos lá. Oi, Rogério, seja bem-vindo. Oi, Roseli. Pessoal, primeiramente, novamente, dar parabéns a todos vocês que estão participando aqui da live, que estão acompanhando a gente. E, bom, não sei se o pessoal sabe o que é crença. Escreve aí no chat o que vocês acham que são crenças. Escreve aí quem está assistindo. O que é crença para você? O que você acredita que é crença? Eu já estou dando algumas dicas. O que você acha que as pessoas acreditam que é crença? Escreve aí no chat. Eu vou falar um pouquinho o que é, né? Explicar, contextualizar o que é. E depois eu vou falar algumas formas de você trabalhar as crenças, de identificar. Vocês ouviram um barulho de cachorro, é porque o Felipe tem gato e eu tenho um cachorro. Aí eles, quando entra alguém, eles ficam fazendo um barulhozinho, é normal. Quer ver, ó? Pessoal, enquanto Vem vocês cá, vem. escrevem aí, eu queria falar que o Felipe, ele, além de hipnólogo, ele é especialista em PNL e ele é também coach. Por Para isso quem que acha que eu... gato não vem igual cachorro, tá aqui, ó. Só chamar que vem. Ai, que fofo, lindo. Pessoal, vocês não vão escrever, ninguém sabe o que é crença, ninguém tem nenhum conceito do que é crença. Vamos interagindo com a gente, pessoal, que Bom, a live fica mais interessante. então, pessoal, explicando assim o que é crença. Tem várias definições, né? Do que é, o que não é crença. E crença é o quê? Crença é tudo aquilo que você acredita. Tudo é aquilo que você acredita que é verdade. Porém, não necessariamente ela seja verdade. Como assim? Quem aqui já ouviu mulheres que falam que nenhum homem presta? Ou que falam, por exemplo, que dinheiro é ruim? Tudo isso são crenças. Quando alguma mulher chega e fala para mim, nossa, nenhum homem presta. Eu pergunto, nossa, você conheceu, sei lá quantos bilhões de homens que tem no mundo, você conheceu todos, né? E o que acontece? Muitas pessoas julgam a sua verdade. A crença é a sua verdade. Então, cada um tem a sua crença, a sua realidade. E não necessariamente seja a verdade em si. E eu tinha muitos problemas de crença, achava que eu nunca ia conseguir empreender, achava que eu nunca ia conseguir dar certo em nada na vida, né? Mas já já eu conto um pouquinho da minha história. Mas crenças é aquilo que você acredita. E geralmente o que você acredita tende a virar realidade. Então, uma pessoa que acredita que nenhum homem presta, ela vai atrair o que para a vida dela? Homem que não Homem que não presta. presta. Isso. Isso a gente chama na psicologia viés confirmatório. Ou seja, de tanto acreditar que nenhum homem presta, a pessoa vai atrair homem que não presta, e se achar um que é bom, ela vai conseguir arrumar algum problema nele para falar para os outros, ó, falei que não prestava? Então isso Felipe, geral. aproveitando esse seu ensejo que você falou aí, essa questão quando a gente está vibrando numa coisa, no caso, o homem que não presta, quando aparece um que presta, a gente tem aquela sensação dentro da gente, esse não vale nada, eu vou sabotar aquilo ali e não vai dar certo. É assim que você está falando? Sim, e começa a sabotar ou achar defeito. Sabe aquelas pessoas que acham defeito em tudo quanto é coisa? Aí começa, Uhum. qualquer coisinha vai começar a achar defeito. Ah, sei lá, ele tem uma irmã que eu não gosto. Você começa a achar qualquer Ah. coisa para conseguir justificar Pessoal, eu tô que na não dá certo. live, Tá? silêncio. Dá para fazer silêncio? Olha, eu moro numa E casa com pessoas, eu tenho que avisar, gente. tudo bem, os meus gatos participam da live, é normal eles começarem a miar, a participar.
Quer dar um oi? As Sabe? minhas Então, tias ficam falando lá, elas não entendem esse negócio que eu faço de coach. uhum. Elas falam assim: a minha sobrinha passa o dia na internet, passa o dia no celular ou passa o dia no computador. É engraçado. Elas não entendem o Normal. que é isso ainda. A minha avó faleceu ano passado e ela acreditava que eu era vagabundo por ficar trabalhando na internet. Que ela achava que eu tinha Pois que ir é. para algum lugar trabalhar. E tá, tudo bem. Hoje, na minha família, eu sou o que mais consegue, o que mais ganha dinheiro. Então, né? Até a gente fala, nossa, mas trabalhar online, cara, para mim dá certo. E eu não acreditava que dava para trabalhar online, que dava para ganhar dinheiro com isso. Depois que eu comecei a trabalhar as minhas crenças, eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E contando assim um pouco, né, questão de história, me apresentar, eu sempre fui aquela criança bagunceira que dava problema em todas as escolas, fui expulso de várias escolas, tive problema com bebida, drogas, tudo quanto tem problema possível, eu tive problemas de comportamento, de tudo quanto é forma. Eu entrei numa faculdade de engenharia, né, virei engenheiro pela USP, virei funcionário público, seguindo tudo que a família achava que era melhor para mim. Só que eu detestava trabalhar no cargo público e detestava também trabalhar como engenheiro. E aí, do nada, apareceu esse negócio de coaching, de começar a trabalhar com isso, desenvolvendo pessoas. Só que eu não acreditava que eu conseguia fazer isso por causa do meu passado. Então eu tive que trabalhar todas essas questões emocionais minhas, tive que trabalhar também toda a minha família para o pessoal começar a acreditar em mim, só que só acreditar em mim a hora que começaram a ver dinheiro entrando, a hora que viram É que verdade. eu estava ganhando mais dinheiro que antes e de uma maneira recorrente, uma maneira tranquila, porque então as pessoas achavam que não ia dar certo empreender, não ia dar certo abrir um negócio. E comecei a trabalhar essas questões, né, as minhas crenças, acreditar que realmente era possível isso, né? Porque qual que é a visão que a gente tem de crenças que eu comecei a estudar? Se eu acredito que é verdade uma coisa, aquilo vai ser verdade para mim. Se eu acredito Sim. que eu não consigo um bom emprego, se eu acredito que não consigo uma boa namorada, se eu acredito que não consigo emagrecer, se eu acredito que eu não consigo vender, tudo isso você vai criando essa sua realidade. Tem aquela frase do Henry Ford, né, se você acredita que pode ou que não pode, você está certo. Né? Então, sempre que você colocar isso na sua cabeça, ela vai virar realidade. E não realidade em si, mas a sua interpretação da realidade, a sua verdade. A crença ela é sempre sua, mas ela se Isso. disfarça de verdade. Porque às vezes tem gente que fala, nossa, é impossível, por exemplo, empreender no Brasil quem é pobre. Aí tem gente que coloca isso, nossa, se eu nasci numa família pobre, não vou conseguir empreender. Isso é coisa de gente rica. Aí você pega casos como o Geraldo Rufino, que é hoje um dos mais ricos do Brasil, e trabalham começou com reciclagem em lixão, sabe? É uma pessoa que não tinha nada e começou a Pois é. empreender. Só que ela acreditou que conseguia e foi insistindo nisso, foi trabalhando as crenças, trabalhando o comportamento. Não estou falando que vai ser fácil para todo mundo, mas se você não acreditar em você mesmo, quem que vai acreditar? Esse é o. Felipe, eu fiz uma pergunta para minha irmã, que eu estou lendo aquele livro da Elaine Orives pela segunda vez, o DNA Uhum. Milionário. Na verdade, eu voltei para o início, porque eu estou fazendo um grupo de estudos só do livro, com as amigas minhas. E aí, eu perguntei para minha irmã ontem eu falei para ela, quando tu vê uma pessoa rica assim, o que é que tu pensa? Ela é uma pessoa rica, agora é muito rica, muito rica. Aí ela falou assim, eu penso que é filho de alguém rico. Eu falei, então tu Uhum. acha que tu não pode ficar rica, né? Porque você só acha que a pessoa só pode ser rica se for filha de alguém rico. Aí ela, cara, tu me pegou agora, eu tenho essa crença e não sabia. Eu falei, pois é, tá vendo de onde é que vem que às vezes você tá no seu negócio, você acaba se sabotando sem saber o que é que tá acontecendo, que é alguma coisa que tá dentro de você, que desperta aquele gatilho que lhe sabota quando você tá num bom caminho. Uhum. Sim. E as pessoas geralmente elas são inconscientes, as pessoas não têm noção das crenças. Só quando pega algum profissional que começa a perguntar, que começa a investigar, começa a encontrar essas crenças. E aí a gente percebe que na fala da pessoa, você começa a perguntar como que é empreender para você. Ah, empreender é difícil, no Brasil tem muito imposto. Até quando eu dei uma aula para o último workshop que eu dei de PNL, tem gente falando, nossa, dá dó de pagar imposto.
Eu falei, cara, eu quero pagar mais imposto. Se eu pagar mais imposto, quer dizer que eu estou vendendo mais. Isso. Sabe? Se eu pagar 30% de imposto, chutando alto, se eu pagar 300 mil imposto, estou faturando 1 milhão. Pô, eu estou feliz. Agora a pessoa se contenta em ganhar pouco porque vai pagar pouco imposto. Sabe? Ah, mas se eu ganhar dinheiro, as pessoas vão pedir favor para mim. Vai pedir porque você dá abertura para isso. Não porque você está com dinheiro. E Sabe? talvez isso já seja uma crença que venha por trás aí, né? Porque, na verdade, não é uma só. Quando vem uma, né, Felipe? Geralmente está conjugada com muitas que a pessoa já tem, que você ouviu dos seus pais, aquilo ali, que rico não vai para o céu, que um monte de coisa que a gente escuta e que a gente absorve e leva para a vida. E quando a gente não consegue as coisas, é porque isso está por trás disso aí. Sim, sim. E geralmente, né, vem dos pais. Até quando eu trabalho com crenças, com os clientes, eu pergunto para eles: quem que falou isso para você? Com quem que você aprendeu? Onde você aprendeu? E geralmente tem ou uma experiência ou alguém que falou para ela. E isso aí é a coisa mais comum, a gente criar as mesmas crenças dos pais. Ou alguma coisa parecida. Finge até que não é, não, mas na verdade segue muito essas coisas dos pais. E aí entra a questão das crenças limitantes. Né? O que seria a crença limitante? É aquela que te limita a fazer alguma coisa que você quer. Então, por exemplo, a pessoa quer ganhar dinheiro. Aí tem uma crença que rico é uma pessoa que faz coisa errada, a família de rico tem problema, porque se assiste novela, a família do pobre é a feliz. E a do rico é a ruim da história. Sempre. Nenhuma história, a família do pobre que é a ruim e a do rico que é a boa. Não tem. Porque isso aí não conecta, né? Fica mais bonitinho ver a pessoa que é pobre, que é boazinha, subir na vida do que o rico e ver o rico cair. Tem gente que fica feliz e ver isso. A pessoa se Ou sente então, bem. quando é uma pessoa que é rica, ela sofre, sofre, sofre e só é feliz no final da novela, né? Então, a gente tem aquela crença associada ao dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade, que é o que a gente vê, o que as pessoas impõem pra gente. Eu, Felipe, particularmente, eu tinha muita crença que você disse no início, que era que homem não presta. E, na realidade, eu só atraí até hoje pra mim homem que não prestava. Só que quando eu comecei a mudar isso aí, e como eu trabalho com mulheres com relacionamentos abusivos, são meu público-alvo, 99% das minhas clientes são assim. Então, quando elas chegam para mim, que elas já começam, eu já sei que vem de lá da infância, veio do relacionamento dela com o pai, que o pai era muito, sabe? Eu começo a traçar todo um perfil e aí eu consigo ter resultado nos meus atendimentos, porque eu já passei por aquilo ali, como faz, eu já senti no músculo e eu precisei mudar. Hoje eu ainda continuo solteira, mas assim, por opção. Se eu quisesse estar com algum namorado ou alguém, é porque no momento o meu foco são os meus estudos. Mas no momento certo que eu achar que venha a calhar, e talvez eu até faça agora que eu me lembrei da Elaine Orives. Talvez até eu tenha essa crença disfarçada que um homem me atrapalhe, sabe? Depois eu vou até fazer o teste muscular para mim ver se eu tenho essa crença disfarçada. E tem muita gente que tem essa ideia. Ah, antes atrapalhou, isso pode atrapalhar agora. Só que dependendo do caso, o que acontece? Tirando a questão crença e indo para a questão relacionamento. Tem muita visão das pessoas que encontrar a minha outra metade, encontrar a tampa da panela, essas idiotice. O que acontece? Uma pessoa que está buscando a outra metade, ela está incompleta. Já começa cagado por si. Se eu tô lá pela metade, tô buscando outra metade para encaixar, tá dois quebrado que tá buscando no outro suprir alguma coisa. Só que quando junta, assim, se sair de novo, vai buscar o quê? Tá incompleto de novo. O que é o certo? São duas pessoas completas, elas se juntarem e somar. Aí 1 mais 1 dá 2, e não meio mais meio, ou às vezes nem meio tem, de tão quebrado que tá. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um buraco com alguma coisa que me falta aqui. Aí eu vou lá, preencho com uma pessoa, preencho com um trabalho, preencho com muito estudo, preencho com comida, preencho alguma coisa que aparece. Vou preencher aquele buraco. Eu sempre tenho que colocar coisa lá. Enquanto não estiver completo, eu tenho que ficar sempre colocando coisa nesse buraco. Sabe? Então, com uma terapia, com um trabalho focado em crenças, consegue enxergar esses buracos para não ter que ficar buscando, tapando o buraco. E relacionamento é o quê? É para somar. É aquele negócio para os dois se ajudarem. Quando eu comecei a empreender, a única pessoa que me ajudou foi a minha esposa. Não foi o que me apoiou, porque ela chegou a fazer o curso também, o primeiro que a gente fez de coaching.
Ela fez junto comigo, então ela entendia o que era aquilo. Ela não quis seguir nessa área, ela quis fazer parte da gastronomia, que ela gosta mais. Só que ela entendeu que eu gostei daquilo e começou a me motivar para fazer aquilo. E no começo, eu mais gastava do que ganhava dinheiro, eu comprava curso, queria estudar, e ela que meio que bancou a casa praticamente por um ano. Se não fosse por ela, eu não ia conseguir. Se eu não tivesse o apoio dela, sozinho, eu não ia conseguir. Eu ia ter que ficar ou pedindo dinheiro para minha família, que é um negócio chato pra cacete, né? Eu não ia conseguir. Então tem que, como a Roseli falou, andar lado a lado. Um tá lá do lado do outro, apoiando, olhando para os mesmos objetivos ou alinhado. Se não tiver alinhado essa parte do casal, não adianta. Imagina que o casal está cada um olhando para um lado. Se cada um está olhando para um lado, a hora que vai andando, vai separando. Tem que estar olhando para a mesma direção. Por mais que às vezes busque uma coisa ou outra diferente, tem que estar mais ou menos na mesma direção. E um somando, ajudando o outro. Se não for para somar, se for só para um lado ficar desequilibrado, um lado dando mais do que o outro, não adianta entrar no relacionamento. Sabe? Então, é tudo questão de foco. E muitas vezes a gente coloca um foco na nossa vida e não necessariamente isso aí ficou mais bonito para os outros. Então, por exemplo, às vezes a pessoa deixa de focar em família, em relacionamento, para focar no profissional, que tá tudo bem. Quando a gente trabalha com coach, tem a roda da vida. Não sei quem conhece, que é uma das ferramentas mais comuns. E basicamente, você tem uma roda com de 8 a 12 áreas da sua vida. Imagina que você tem 100 pontos, 50 pontos para botar nessa roda. E ela tem 100 pontos no total. Algum lugar vai ficar 100. Se você quiser botar na média, porque não dá para você ser 100% em todas as áreas da vida, não existe essa vida perfeitinha. Se alguém acha que existe, porra, tira isso da cabeça que você vai se frustrar. Não tem como você ser a pessoa dar 100% da sua atenção na saúde, no trabalho, na família, não dá, porque você não consegue focar 100% em tudo. Até tem uma frase que diz, prioridade não tem plural. Ou você foca em uma coisa, você não está focando em porra nenhuma. Então, quando eu comecei a focar com essa parte de estudo, eu deixei de lado a parte física, a parte de saúde. E eu engordei. Só que eu estava tão focado em negócio, que o pessoal perguntava, você não vai voltar a treinar, voltar a fazer dieta? Eu falei, não, eu estou focado no negócio, preciso fazer isso dar certo. Sabe? Então eu foquei até aquilo dar certo. Então, agora eu estou voltando a focar mais na parte física, voltar a emagrecer. Agora meu negócio está mais tranquilo. Só que não dá para fazer tudo. A gente tenta criar aquela imagem perfeita, mas não dá. Inclusive, até eu estou fazendo uma mentoria Freedom com o Márcio Fiorini. Ele mandou um abraço e um beijão para você. Disse que é seu amigão. Sim, o Márcio é amigão. Inclusive, hoje eu tenho mentoria Freedom. Daqui a pouco, quando acabar aqui, eu vou para a mentoria. E eu estava conversando com ele domingo, no encontro que a gente teve. Eu falei para ele assim, que o meu perfil é influente estável. Então, eu geralmente não falo sobre o que eu sinto. Eu tento esconder, eu sempre quero estar bem, porque eu acho que eu tenho a necessidade de passar para as pessoas que eu estou bem. É uma coisa que é tipo meio que uma capa que eu criei assim, que mesmo as coisas dando errado, teve uma semana aí que eu fiz live todo dia, eu perdi minha cachorra, e os cachorros para mim são como se fossem meus filhos, mas eu não desmarquei nada, eu fiz tudo, sabe? E assim, essa questão do meu perfil, às vezes, quando eu desabo, e vem essa desabada por conta de achar, ai meu Deus, eu errei nisso aí, por conta daquela cobrança dos pais, de ter que ser perfeita, que vem aquela crença que eu preciso ser perfeita, aí, quando você falou, vem a questão até da faculdade. Os meus 2 irmãos são formados, uma é engenheiro elétrico, a outra é farmacêutica e bioquímica. E eu fiz 3 faculdades, eu fiz fisioterapia, fiz enfermagem, fiz estética, e eu não conseguia terminar. Depois quando eu comecei a fazer o coach, e eu descobri que eu não queria fazer a faculdade por mim, era uma coisa que era imposta pela minha família, que eu trabalhei 10 anos como concursada, como enfermeira, pedi exoneração do meu concurso para trabalhar com Herbalife, que eu perdi 40 quilos, e com umas coisas que eu gosto, sabe? Mas assim, eu não me vejo nesse tradicional que a minha família impôs, junto com essas crenças que eles impõem para eles. E hoje, assim,
Dos meus irmãos eu tenho sempre mais tempo para tudo, eu estou sempre mais feliz, sempre mais eu vejo que eles estão mais ocupados fazendo mais coisas e a minha mente está mais leve. Uhum. Foi o que você falou sobre você. Assim, quando eu larguei o cargo público, eu pensava o seguinte, se eu ganhar 2, 3 mil por mês, fazendo o que eu gosto, eu estava feliz. Sabe, eu já ia estar super feliz, eu queria só viver fazendo uma coisa que eu gosto. Mesmo que eu ganhasse menos, eu ia estar feliz já. Eu consigo hoje ganhar muito mais do que todo mundo da minha família, e hoje a maioria me apoia. Alguns ainda não, alguns nem entendem o que eu faço. E aí é problema deles. Sinceramente, né, a gente não tem como fazer todo mundo ter a mesma opinião da gente, não tem como fazer que todo mundo se agrade. Até teve uma questão que perguntaram sobre se o marido, se o cônjuge não apoia. Cara, é o seguinte, por que a pessoa não te apoia? Primeiro, se a pessoa ama você, ela quer te proteger. Então pode ser que ela tenha receio, para quem é no cargo público, o pessoal tem muito essa ideia de estabilidade, sabe? Fala, poxa, é legal você ter um cargo estável. Eu, quando saí do cargo público, estava aquela crise no Brasil, que estava todo no setor de engenharia quebrando no Brasil. E todo mundo falou, cara, você não tem que sair agora, não pode sair. Eu falei, cara, não aguento mais essa porra de cargo público, eu vou sair. E saí eu acreditei nisso e saí. Todo mundo da família foi contra? Eu tive que brigar com eles? Tive. Os amigos também, todo mundo, porra, você se forma na USP, que é a melhor da minha área. Eu tinha 2 diplomas da USP, engenheiro, funcionário público. Aí a pessoa, nossa, mas você vai largar por quê? Eu falei, cara, não tô feliz. Só que eles só começaram a dar moral para mim quando começaram a ver resultado. Só que isso, tem alguns que ainda acham que isso aí é viagem, que não dá certo, que eu engano as pessoas, que eu fico fazendo coisinha motivacional enganando as pessoas. Fala, beleza, se você acha que é isso, problema é teu. Sabe, a gente nunca vai conseguir obrigar que o outro entenda a nossa forma de ver. Não tem jeito. Você pode. Eu tenho uma porrada de familiar com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com uma porrada de problema desorganizado, questão financeira, devendo. Eu tenho uma porrada de amigo que dá treinamento de todas essas coisas. E eu também trabalho com isso. Vê se alguém pede ajuda. Vê se alguém fala, olha, eu estou devendo e eu queria um treinamento, tem fulana que dá treinamento como sair das dívidas, como pagar melhor, cuidar das dívidas, como investir. Vê se alguém pergunta. Ah, eu estou com síndrome do pânico, tem algum terapeuta para me indicar? Vê se alguém pede. Sabe, se não pede, eles sabem que eu trabalho com isso. Se não pede, problema deles. Ah, mas você não tem que falar isso da sua família. Cara, se eles não querem, eu vou ficar o quê? Enchendo o saco deles? Senão você fica o chato da família. E terapeuta, coach, tem muita gente que fica assim, fica o chato da família, achando todo mundo, agora todo mundo tem que fazer coach. Não tem, velho. Se a pessoa não quiser, você mostra, ó, é assim, quer fazer? Não quero, beleza. Segue sua vida. Sabe? Então, alguns da família nunca vão apoiar. E tá tudo bem. Alguns do cônjuge, pode ser que não apoie o negócio, e tá tudo bem. O que acontece? Ele conheceu uma pessoa. Aí quando você quer sair e empreender, é uma outra pessoa. Ele pode ficar com medo. Pode ficar com receio, ele está querendo te proteger. Ou, dependendo do caso, pode ser que tem muito homem que tem aquela crença de que não pode mulher ganhar mais do que ele, que ele vai ser menos homem por isso. Tem gente que tem essas crenças idiotas, né? Por muito tempo, minha esposa ganhou mais do que eu. E tudo bem, sabe? Isso aí, quando eu falo muito tempo, alguns anos ganhou mais do que eu. E acontece, sabe? E pode ser que tenha alguma questão assim. Tem muita gente que acha que mulher não sabe empreender, que não sabe gerar essa parte de negócio. Aí as crenças, pode ter alguma crença assim do marido. Qual que é a melhor forma de mudar isso? Dando resultado. Não é fazendo curso, não é mostrando o certificado, é chegando e falando assim, ó, dinheiro no bolso. Crença, mostrando que eu falo é dinheiro no bolso. Que a maioria da minha família só teve esse apoio quando viu dinheiro no bolso. Ô, Lucas, um dos meus professores aqui acompanhando, o Lucas Naves, um dos maiores da hipnose no Brasil. O Lucas Naves também está na mentoria Freedom com o Márcio, agora 3.0. Sim, o Márcio, ele chamou uma porrada de gente boa para a mentoria para ajudar ele. Isso. E só foram apoiar quando viram dinheiro. Por quê? Porque isso é a forma que eles funcionam. Enquanto a gente não dá resultado de verdade, a família não vai apoiar. Só que mesmo dando resultado de verdade, não é todo mundo que vai apoiar. Por exemplo, como eu estava te falando aqui, eu moro no interior da Paraíba, o nome da minha cidade é Fagundes, tem o quê? 12 mil habitantes.
Aqui o pessoal fala, Roberto, o que é que tu faz mesmo? Como é esse negócio mesmo que tu faz? Aí eu falo, você tá interessada? Você quer fazer? Você tem algum problema? Aí eu começo aquela parte emocional. E eu vejo que a pessoa precisa. Aí, é interessante. Aí eu só, então, já que você não conhece, vai lá no meu Instagram, procura ver minha live sobre tal coisa, eu vejo alguma coisa que a pessoa precisa e já direciono, sabe? Eu faço assim, porque não adianta eu dizer, coach, é isso, é isso, é isso, é aquilo, chegar num... Eles não vão entender, né? E vão achar que não vai ter sentido. A minha avó diz, essa menina passa o dia inteiro no computador e no celular, não sei como ela... Sim, eu passo Tadinha, o não dia inteiro entendo. também no celular. No celular e no computador. Porque eu estou trabalhando 100% online agora, ou eu estou trabalhando, dando suporte para aluno, conversando, tirando dúvida, atendendo, trabalhando a parte de marketing, vendas. É computador e celular o dia inteiro. Só que se alguém passar aqui do meu lado, vai achar que estou vagabundando na internet. E Isso. acontece. Até teve um amigo que mandou mensagem, nossa, eu vi você tá 24 horas no WhatsApp, não sai daí. O que você está fazendo? Foi bem na época que eu estava vendendo dos meus cursos, né? Mas, cara, eu estava conversando com cada Uhum. um, sabe? Você sabe, eu chamei você, eu conversei com todo Isso. mundo. Sabe? Ah, eu tô com Chamou. dificuldade para entrar assim. Me fala, vamos lá, vamos resolver esse problema. Eu chamo e Isso. converso com todo mundo. Porque eu sei trabalhar essa questão de objeção, eu sou bom de fechamento de vendas e vou conversar com todo mundo. Felipe, Até você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Eu tô amando fazer o seu curso, especialista em PNL. Gente, é um curso muito prático. Eu super indico. Para quem tem alguma dificuldade e acha que PNL é muito difícil, não é. Faz o curso do Felipe, porque vocês vão ver, ele é muito prático, gente. Ele ensina várias técnicas. São mais de 200 horas de aula, fora a mentoria, um monte de coisa que a gente tem de bônus. sim. Quem tá aqui que não segue o Felipe, pode seguir depois e ver o trabalho dele, porque ele é perfeito. Eu conheci ele através da Escola de Heróis, que eu faço com o Diogo, mas o Felipe, assim, Felipe, você é top. Assim, o que eu falar aqui de elogios para você vai ser pouco, do tanto que o seu curso tem mudado a minha vida, realmente tem me ajudado na prática a eu utilizar muito no meu atendimento com as minhas clientes. Perfeito, eu fico feliz aí, depois quero ver o depoimento dos clientes, porque isso aí é o melhor para mim, é ver que Sim. além de ver o depoimento dos alunos, é ver os clientes, o resultado dos clientes. É mostrar que eles conseguem fazer também as mesmas coisas. E eu gosto de explicar de uma maneira simples. Quem está assistindo percebe que eu não vou ficar falando difícil, sabe? Falar de uma maneira chique, não tem que ser assim. Sabe? Explicar tem que ser de uma maneira simples, uma maneira que a pessoa olhe e pense, nossa, foi tão fácil aprender assim. E, bom, quando a gente está falando dessa parte de família, né, que acabou indo nessa parte de apoio, o que acontece? Uma pessoa que necessita do apoio do marido, que necessita do apoio do pai, da mãe, por que ela necessita do apoio? Porque ela não tem força sozinha. Então o problema não está no outro que não apoia, está na pessoa que precisa do apoio dos outros, sabe? Então o que acontece? Quando você não precisa de força dos outros, quando você está Olha aí, Felipe, autossuficiente. os depoimentos. Felipe é ótimo, verdade. Também conheci o Felipe através da escola. Todo mundo aqui lhe elogia, Felipe. Você é top. Sim, fico Desculpa feliz lhe aí pelos atrapalhar, mas elogios. Não, fica à eu não vontade. podia passar Pode atrapalhar. despercebido. Elogiando pode atrapalhar. E se for criticando também, se criticar, pode criticar e eu vou ignorar. A melhor coisa da internet, tem gente que fala, nossa, eu tenho medo de ser criticado. Cara, se for criticado na internet, tem um negocinho que você pode bloquear. Cara, é tão lindo isso. Se a pessoa encher teu saco no Instagram, no Facebook, bloqueia. Nunca mais vai ver seus vídeos. Sabe? É a melhor coisa que tem. Então, mas fulano tá criticando. Cara, bloqueia. É lindo isso. Podia ter isso na vida, sabe? A pessoa encher meu saco, bloquear ela, nunca mais aparecer na minha frente. Mas não dá. Então, como isso só consegue na internet, eu faço isso na internet. Sabe? Quem criticar, tá enchendo meu saco, deixa de seguir. Mas é da família. Foda-se, já fez alguma coisa útil essa pessoa da tua família? Nunca fez porra nenhuma útil, só reclama. Então, deixa de seguir essa pessoa, só tá enchendo o saco, sabe? Então, quando você precisa muito da necessidade do outro te apoiar, é porque você não tem força para ir sozinho. Se as pessoas tivessem força para caminhar sozinho, não precisava de apoio dos outros. Não precisava do pai, da mãe, do cônjuge. Então, se está necessitando isso, mas ele não está me apoiando. Imagina que eu estou assim. Eu vou usar o exemplo aqui de visão de novo. Eu estou olhando Sim. para cá, aqui está o meu resultado, aqui é o que eu quero, a vida que eu quero.
Aí o cônjuge não apoia. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando de olhar para o resultado que eu quero e olhando para ele. Eu vou chegar no resultado olhando para o outro lado? Não. Não vou. Cara, não está apoiando? Foda-se, vou fazer sozinho. É. Olha para frente, olha para o seu objetivo, né? Aí vem aquela parte do coach, definir bem o objetivo, definir o plano para chegar lá, entender ponto forte, fraco, tudo isso aí do coach e seguir em direção ao caminho do resultado que você quer. Se você ficar olhando para os outros, é igual o cavalo, que bota aquele cabresto, sabe, que para olhar só para frente. Se você ficar olhando para o lado, você vai se distrair, não vai chegar onde você quer. Então, crença, a gente trabalha muito isso também, sabe, de entender o que é seu, o que é dos outros. Cara, beleza, vamos trabalhar você. Ah, mas fulano me apoia. Por que você tem essa necessidade de o outro te apoiar? Sabe? Às vezes é por falta de apoio de pai, de mãe, um monte de coisa. Isso. Ó, eu mesma, quando eu fui pequena, eu fui criada pela a minha avó. Meus pais trabalhavam o dia inteiro. E engraçado, para você ver como cada pessoa tem o seu filtro, né? Cada mapa tem o seu território. Porque eu e a minha irmã, a gente é bem... Só uns meses de diferença de uma para outra. E ela levou isso de boa. Ela é casada, tem filhos hoje. E eu não. Eu achava sempre que eu não tinha sido amada pelos meus pais. Porque os meus pais saíam para trabalhar e me deixavam com a minha avó, que tomava de conta de mim, as minhas tias que me amavam. Fui a primeira filha, a primeira neta, então assim, eu era muito mimada. E tudo isso me estragou muito quando eu vim para a vida. E eu precisei quebrar a cara mesmo, de fato, encontrar pessoas que validassem aquilo que eu precisava mudar. E hoje eu entendo que tudo que aconteceu comigo foi porque eu permiti e eu atraí aquilo ali para a minha melhora. Mas, assim, é engraçado como que pra minha irmã, ela não sente nada disso. Quando a gente conversa, aí eu falo, o nome dela é Renata, eu chamo, isso, assim. Ela, não, Roberta, não foi assim. Aí ela vem com outra justificativa. Aí eu, tá, então meu filtro nessa época foi diferente. E eu achava que quando um homem já me chamava de linda, eu já caía, tá apaixonado, não sei o que, não sei o que. Pegava os maiores cafas, que vinham validar aquilo, que o homem era cafa. E eu tive que trabalhar depois da PNL, depois que eu conheci a PNL. Agora, em maio, tá bem recente isso, Felipe. Acho que por isso que eu ainda tô no meu processo de transição, de encontrar pessoas ou não, de definir bem o que eu quero. Mas, assim, foi bem de agora que eu vim descobrir por que tudo isso aconteceu na minha vida durante esse tempo inteiro. Tá entendendo? E quanta gente passa a vida inteira, chega aos 60, 70, 80 anos e não descobre para que veio. Por quê? Porque não se dá uma chance de estar vendo uma live dessa, de estar evoluindo. Porque diz, esse povo está conversando besteira, não sei o que é. Está assistindo uma novela. Está deixando de ter uma mentalidade diferente. Aquela camada de mielina, né, que é feita para sabotar eles e eles nem sabem. Às vezes você chega aí assim, não se dá uma oportunidade de ter uma nova visão deles mesmo, né? E tem gente que nunca vai aprender. E tá, tudo bem. Teve uma cliente que eu atendi que ela foi diagnosticada com efizema pulmonar. Geralmente, quando você é enfermeira, né, sabe como é que é essa parte de efizema pulmonar, depois de diagnosticado, geralmente tem uns 2 anos, 3 anos de vida se não parar de fumar. Aí, no máximo isso. Ela ela fumava desde os 13, 14 anos e tinha quase 60 anos. Então, 40 anos fumando, 50 anos fumando, é coisa pra cacete, né, de cigarro. E ela já estava diagnosticada, já fazia uns meses, já estava sentindo mais dificuldade em respirar. Sabia que não ia durar muito, né? Aí ela veio buscar terapia. Primeiro, precisava esperar 50 anos de cigarro e ser diagnosticada com efizema pulmonar para buscar terapia? Não. Mas ela esperou. Tem gente que só vai buscar ajuda a hora que se fuder, né? Tem gente que só vai buscar ajuda para emagrecer a hora que tiver um infarto. E tá, tudo bem. É a opção de cada um. A gente não é o salvador da pátria para obrigar a levar a cura para todo mundo. Então essa pessoa, ela veio, falou que queria parar de fumar. E por que ela queria parar de fumar? Porque o neto, uma das filhas dela tem um neto. Né? Então ela queria, né, conhecer o neto, brincar, né? Não tinha fôlego para nada, né? Nem para sentar e levantar direito tinha fôlego. Aí ela comecei a conversar com ela falou que estava sem dinheiro para pagar a terapia. Aí eu fiz as contas com ela. Quanto cigarro ela fumava? Ela estava fumando na época 2 maços por dia. Com efizema pulmonar, fumando 2 maços. Minha nossa.
O cigarro dela dava em média uns R$ 15 por dia. Aí você faz as contas, o quanto dava por mês, o quanto dava por ano. Dava de coisa tipo uns 3, 4 mil por ano. Aí ela falou, não, tô sem dinheiro. Eu fiz a conta para ela, mostrei para ela, falei, é o seguinte, se você parar de fumar, você economiza 4 mil por ano. Se você fumar metade do que você fuma, você vai economizar 2 mil. Já dá para pagar as sessões para a gente trabalhar. Ah, mas não sei. Cara, se você parar metade, você já consegue fumar. Aí ela, eu não sei, começou a enrolar. Beleza, né? Aí ela foi saindo, ela falou que ia pensar, né, se ia fazer ou não. Na hora que eu fui acompanhando ela para a porta, né, do escritório, ela saiu num puta carrão chique, que eu falei, porra, sabe, se a pessoa não tem dinheiro, quer um tratamento, ela vende o carro, ela se vira, ela vai buscar Sim, uma forma sim. de conseguir dinheiro. Você tem filhos, você sabe que se surgir alguma coisa, dando um exemplo, né, uma doença que precise de juntar R$ 100 mil, cara, você vende carro, vende casa, vende móvel, vende tudo, se dá um jeito para juntar aquele dinheiro, porque se sente a É necessidade verdade. daquilo. Aí ela foi embora no puta carrão. Depois de uns meses, eu chamei, mandei mensagem no WhatsApp, e aí, vamos. Você já conseguiu, né, resolver aquele problema ou continua fumando, né? Aí ela fala, tô indo viajar, quando eu voltar, vou ver se a gente conversa. Pô, tá indo viajar, tá sem dinheiro, tá indo viajar, sabe? Então tem gente que vai ser assim. A pessoa não vai querer mudar. Então, Isso. muitas pessoas vão ser assim na vida. E não adianta a gente querer insistir, sabe? Tem gente que só E vai mudar no final da vida mesmo. Se Ô, mudar. Felipe, e tem outra questão. Às vezes as pessoas acham que por você ser terapeuta, você precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá, que você tem que fazer tudo grátis. Eu não vou falar para você que eu não fiz atendimento grátis, nem que eu não faço. Eu faço sim. Só que eu aprendi uma coisa, você precisa comprometer a pessoa, sabe? Com tarefas, com coisas que, se você vê que é uma pessoa que realmente não tem nenhuma condição de pagar, como eu já teve casos que eu comprovei realmente que a pessoa não tinha condições, o que foi que eu fiz? Troca de energia. Eu peguei alguém de alguma amiga minha terapeuta que estava precisando de atendimento e atendi, e a minha amiga atendeu a pessoa. Ou então eu comecei a dar um monte de tarefas. Por exemplo, eu gosto muito da Elaine Eurivix. Então, o que foi que eu falei para ela? Eu falei, olha, eu vou atender você daqui a 2 semanas, mas como o seu problema é financeiro, você está falando que está sem dinheiro, a gente tem 5 episódios da Elaine e eu quero que você veja um por dia e me passe o resumo de cada um deles, no mínimo, falando comigo 5 minutos de áudio, ou então eu quero que você faça uma folha inteira do que você entendeu e mande para mim. Comprometendo a pessoa, porque se você, essa questão do pagar, dinheiro é muito bom, é uma coisa que gira o mundo e a gente precisa, todo mundo precisa Uhum. do dinheiro. Eu tô aqui porque eu tenho a minha internet paga, eu tenho o meu celular. Se eu tivesse um celular que não tivesse câmera, eu não poderia fazer. Então eu não vou ser hipócrita de dizer que dinheiro não é importante. Lógico que é. E que a gente precisa ser valorizado por aquilo que a gente faz. Mas Uhum. o que é Geralmente, que. quem fala que dinheiro é importante, a gente está fudida financeiramente. É Isso, que isso, não é sabe? importante, né? Que não É. é importante. Quem tem Isso. dinheiro acha importância no dinheiro. Por isso que ele tem dinheiro. Porque ele consegue fazer isso. Ô, Robson, ô Veladão, tranquilo? Velado é outro parceiro, outro amigão aí. Geralmente, quem é pobre que dá essa. Fala, não, dinheiro não é foco, não é importante, dinheiro não traz felicidade. Cara, beleza, então dá o seu dinheiro para alguém na rua e vai ser feliz vivendo de sol, fazendo fotossíntese. Aí, deixa eu só completar o meu raciocínio que eu ia te falar. Eu trabalho com os produtos de Herbalife há mais de 5 anos, já desde 2016. As pessoas que eu dado o tratamento, que eu perdi 40 quilos, nenhuma teve resultado. Só as que eu acompanhei, ou as que eu, de alguma forma, mesmo que eu desse o produto, mas que eu comprometesse, entendeu? Uhum. Porque não tiveram. Eu fico olhando aí, não, e ainda depois ainda sai falando, aquela porcaria, não presta não sei o que, assim. Como que eu emagreci, eu tô bem. E outra coisa, Felipe, quando eu larguei o meu emprego, que eu pedi a exoneração do meu cargo, de 10 anos que eu trabalhei como técnica de enfermagem no Hospital de Trauma do meu estado, que eu abri um espaço, em um ano eu abri 7 espaços abaixo de mim.
E no terceiro mês eu já estava ganhando mais de 7 mil. Eu, como técnica de enfermagem, eu ganhava 2.800. Uhum. Eu larguei o meu espaço porque a minha avó quebrou o fêmur e eu tive que vir cuidar dela. Faz 2 anos que eu estou em Fagundes, que é uma cidade vizinha. Mas, enfim, tudo tem um propósito. Foi aonde eu comecei a estudar, foi aonde veio a pandemia e eu consegui. E eu sei que é isso que eu sempre quis fazer, porque eu fiz vários exercícios e eu sei que eu estou dentro do meu propósito. E é muito bom você saber que você está fazendo aquilo que você gosta. Uhum. Perfeito. E tem muita gente que fala, nossa, mas isso aí não é importante. Cara, tem gente que... Quantas pessoas não estão infelizes no seu trabalho, achando que, nossa, por que eu vou largar agora? Eu já estou há 30 anos, 40 anos estudando. Eu tenho um monte de aluno que começou a estudar com 60 anos. O Walter, por exemplo, depois de aposentado, ele começou a estudar, sabe? Pois é. Aí ele gostou e hoje trabalha com isso. Só que tem gente que só vai descobrir isso, às vezes, numa aposentadoria, quando buscar alguma inteligência emocional, alguma coisa assim. Que também o dinheiro veio do pai que dizia que não precisava de dinheiro porque morava com ele. Sim, isso é muito comum. A pessoa até ficar presa, né? Até porque tem muita gente hoje em dia... Como é que era antigamente? Há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Fez 18, 20 anos, cara, o pai já dava um pé na bunda, falava, vai para fora, filho. Vai arrumar trabalho, se vira, vai arrumar seu lugar, sabe? Já tem que sair de casa. Hoje está um movimento muito de deixar os filhos próximos. Isso é uma merda, porque a pessoa tá muita gente com seus 40, 50, 60 anos morando com o pai. Sabe? Ele não sai, não tem emprego. Acho que todo mundo tem na família praticamente alguém nessa condição, né? Que não faz porra nenhuma, é sustentado pelos outros, não procura emprego, não busca mudar, não faz curso, não faz porra nenhuma. Fica lá só sugando a família. E se você falar, não, você tem que buscar emprego, fala, não, tô tentando, mas tá difícil, não sei o quê. Aí ele vai no emprego, eu tenho uma pessoa próxima que fez isso, vai no emprego, começa a trabalhar com alguma coisa tipo McDonald's, que não paga tão bem, né? McDonald's, Burger King, mas aí larga, nossa, mas eu estava trabalhando muito, é muito cansativo por tanto que paga. Pô, você tem experiência do quê? Sabe, não tem experiência de porra nenhuma na vida, vai querer exigir. Sabe, então tem gente que ainda coloca essas objeções, mas vai ter gente que vai ser sustentada pelos pais, porque não quer, tanto pelos pais que ficam deixando muito próximo. Você falou que foi criada muito com A minha avó. Com a avó, né? Tem até gente que fala, né, que ser criado com a avó, né? Que geralmente a avó puxa saco, né? É aquele negócio Sim, de cuidar, de querer que fique em casa. Você foi da primeira neta, isso é normal. Sabe uma cena que fica sempre na minha mente, que eu chorava porque eu queria sentar em cima da televisão, e as minhas tias me colocavam para sentar em cima da televisão, porque eu queria, senão eu não podia chorar. Então, assim, tenha noção o quanto que eu preciso ainda trabalhar em mim, o quanto que eu tenho que mudar muita coisa que veio de lá. Eu comecei agora, quando eu fiz o meu primeiro curso de PNL, que foi com o Jefferson Santos, que é um professor lá de Minas, quando eu contei a minha história para ele, ele falou assim, cara, eu achei que quem estava falando era uma criança de 5 meses, 10, 1 ano, 2 anos, eu não achei que era uma mulher de 37 anos, não. Olha, nunca mais falei isso assim, ressignifique. Aí a gente foi logo para uma mentoria, quando chegou lá ele começou a descer o sarrafo, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, tal, tal. Aí eu falei, nunca mais eu vou abrir a câmera nessa mentoria. Mas aí veio aquele negócio dentro de mim, não, eu tô aqui para mudar, eu quero fazer diferente, então eu tenho que ouvir mesmo. E aquilo ali é para mim, ele tá falando, como é que eu vou contar isso aí como se eu fosse a coitadinha? Logo que o meu perfil, quando eu fiz, deu gato, né, que era muito gato. Depois eu consegui mudar pro tubarão. E aí quem entende de perfil, assim, eu tô falando que eu sei que você entende, às vezes as pessoas ficam, gente, isso é perfil comportamental. Quem quiser depois saber um pouquinho, procura eu ou o Felipe no privado que a gente explica, faz até um teste, marca até uma sessão para fazer, mas, assim, com tudo isso, chama a Roberta aí, quem quiser conhecer então essa parte de perfil comportamental, chama aqui a Roberta, manda mensagem para ela, que aí ela se vira aí para atender vocês e mostrar como é que é essa questão de perfil comportamental. Mas é legal que você entende muita coisa de você.
E foi isso. Então, assim, quando a gente busca a nossa transformação, porque o outro não existe. Eu sempre aprendi, assim, depois que eu comecei a estudar PNL, que tudo é um espelho. Eu só reflito no outro aquilo que eu tenho de mais. E isso eu levo à risca. Quando eu tô desantenada, às vezes que eu falo até alguma coisa grosseira com alguém, que começa alguma confusão, porque, gente, a gente é coach, a gente não é santo, tá? A gente é normal, pessoas de carne e osso. Porque tem pessoas que dizem assim, tu tá estudando agora pra fazer isso, por que tu tá falando isso? Porque a gente é um processo, gente, tá todo mundo, uns mais alinhados, outros menos, tem coisas que hoje eu já deixo passar, mas, Felipe, é como eu tô te falando, eu fui muito mimada, minha criação foi muito assim, então, assim, tem coisa que eu ainda sinto que preciso trabalhar mais para desenraizar, e eu sei que isso é um processo, lógico. Sim. E essa questão de ser perfeito, tem muito essa cobrança. O terapeuta, psicólogo, coach tem que ser perfeito. Tem porra nenhuma, sabe? É humano. Até teve uma live, fiz um tempo atrás com o César. O César apareceu, tava tomando cerveja na live. Eu falei, não vou ficar atrás, não. Aí eu fiz o quê? Estiquei o braço, porque do lado tem as bebidas, né? Estiquei o braço aqui do lado. Eu estiquei o braço, peguei um uísque e falei, não, vamos fazer a live bebendo agora então. Eu peguei o copo de uísque e fomos tomando, sabe? E tem gente que acha, nossa, mas tem que ser só comer coisa saudável, tem que ser aquele exemplo de perfeição, não tem que ser porra nenhuma. Sabe o que é que eu faço quando eu quero sair na sexta? Eu falo, minha gente, olha, hoje eu vou extravasar, hoje eu vou encher o pote. Daqui a pouco eu já posto uma cerveja, eu tomando uma. Ai, gente, hoje eu tô na livre, amanhã eu volto pra dieta, mas hoje eu vou ser feliz. Aí eu me extravaso ano passado, mesmo. Eu tirei uma semana de férias, estava lá em Búzios, né? E eu postei, acho que uma postagem foi 9 horas da manhã, eu tomando caipirinha na praia. Aí tem gente comentando, nossa, 9 horas da manhã, eu falei, porra, tô de férias, não enche meu saco. Sabe? Aí deu umas 10 horas, eu postei outra caipirinha. O pessoal, nossa, outra? Eu falei, porra, tá fiscal aqui da minha vida, vai cuidar da tua, sabe? E o que vai conectar você às pessoas é essa sua autenticidade, porque na verdade eu assisti essa live que você tá falando, tá? Eu tava vendo a sua live e eu falei, nossa, amei, já amava e agora amo mais, assim, porque realmente conecta, sabe? Você tem que ser quem você é, para você conectar as pessoas que são. Não adianta você pausar, que você faz tudo certo, que você é perfeito, porque é como o Márcio Fiorino falou para mim, no primeiro deslize que você tem, você capota geral. Então, se você for quem você é, você levanta mais rápido das suas quedas, porque queda, gente, todos nós vamos ter, em algum momento da vida, em alguma coisa que a gente precisa melhorar. Comentário aí embaixo sobre questão de resolver problema da própria família. É a pior cagada que você pode fazer. Por quê? Tua família não vai te ver como terapeuta. Primeiro ponto. A tua mãe vai te ver como filha. Teu pai vai te ver como filha. Teu irmão como irmã. E assim por diante. O marido vai ver como esposa e não como terapeuta. É diferente o papel. Então, para você conseguir dar um resultado na sua família, é muito difícil. Eu, por exemplo, não atendo ninguém da minha família. Se alguém quiser, eu indico outra pessoa. Sabe, a minha esposa no começo do ano estava meio estressada, estava meio ruim, eu indiquei uma terapeuta aqui de Piracicaba que eu conheço, que é boa, eu falei, vai lá com ela, com a Flaviana, ela é muito boa. Aí eu mandei para ela. Sabe, eu não vou ficar, a família não é para você tratar. Porque eles acabam confundindo. Por exemplo, eu sou formada em Master em Analista Comportamental. Então, eu fui fazer uma devolutiva com uma das minhas tias e ela ficou altamente possessa. Ela falou, eu não sou isso não, eu não sou, olha, isso aí tá errado. Eu falei, mas tia, foi você que respondeu, eu tô só lhe explicando o que é cada coisa. Aí isso ficou eu falei assim, não, jamais. Agora, quando houver esse caso, eu peço para outra pessoa fazer, mesmo que eu faça essa troca de energia, mas eu não faço mais, porque não dá certo. E a questão de família é o que acontece muito, tem essa questão emocional envolvida. Na psicologia a gente chama de transferência, contra-transferência, você transferir coisa só para o outro para você tem uma conexão. Agora, vou dar um exemplo. Você tem filho, né? Seu filho tem filha. Não tem mais, tá, no exemplo. Não, nem tenho nem filho, nem filho. Tá, mas, por exemplo, imagina que quem tem filha aí, que está assistindo, que é terapeuta e tem filho ou filha. Se você for atender o seu filho ou filha e ele chegar e falar para você na sessão que foi abusado ou abusada sexualmente pelo teu marido, pelo teu pai, por alguém assim, você ia conseguir lidar com isso?
Você ia aguentar alguma Não. coisa dessa? Sabe? Se não ia aguentar, não atende. Porque às vezes você vai encontrar alguma... Primeiro que dificilmente o filho iria contar alguma coisa dessa para a mãe. Então, geralmente, se você está atendendo o pai, por exemplo, aí você acha que está com problema de relacionamento, você acha que o pai vai falar que traiu a mãe para a própria filha? Não vai. Não. Sabe? Não vai. Você acha que alguém da família vai contar coisas que fez para outro da família, achando que de repente vai rolar uma fofoca? Que tem esse negócio de Não fofoca, vai. família que mais tem é fofoca, sabe, dos outros. Você acha que vão olhar e pensar, tipo, não, ele é terapeuta, ele não vai contar nada. Vai achar que vai contar para a mãe, para o tio, para todo mundo, sabe? Então não dá certo, sabe? Como a Ana falou, tipo, da morte, até o gato aparecendo aqui. Da morte, cara, se chegasse a falar um filho, alguém da família abusou sexualmente, cara, não dá para aguentar. A pessoa não vai conseguir separar isso. Felipe, Sabe? e é interessante você falar sobre isso, porque eu tive um problema semelhante essa semana. Porque você sabe que o coach, ele não aconselha, ele dá perguntas poderosas para a pessoa chegar ao resultado que ela quer. E uma amiga minha me ligou e eu conversando com ela, eu acabei falando o que eu achava para ela, porque ela me falou o problema e eu falei. E ela não gostou do que eu falei. Aí ela falou, você agora, depois de coach, só quer saber de coach, tá dando conselho de coach. Eu falei, querida, vá na internet, procure saber a definição de coach, porque coach não dá conselho. Quem dá conselho é amigo que gosta, ou familiar, ou alguma coisa. E eu tô conversando com você como amiga. Mas se não serve para você, tudo bem. Se você fosse ser atendida comigo como coach, eu não poderia te atender. Pelo nosso vínculo de amizade, você iria confundir as coisas. Que é justamente isso que você está fazendo agora. Você está achando que porque eu estou fazendo coach e especialidade em emoções, você acha que eu estou falando. E assim, eu falando, né, para ela, e aconteceu dela não entender. Mas assim, tudo bem. Siga o caminho dela e eu sigo o meu. Eu tenho minha consciência que não foi conselho de amiga que gosta, né? Mas cada um só enxerga aquilo que quer ver. Mapa não é território, tá tudo bem. Não tem como agradar todo mundo. Se alguém tem essa crença achando, nossa, eu preciso agradar todo mundo, tá fudido. Não vai agradar. E quando você tenta agradar todo mundo, você vai desagradar você. Né? Que uma hora você vai se desagradar. Então isso aí de achar que, nossa, vai ser perfeito, vou agradar todo mundo, não vai. Esquece. Vai ter sempre gente que não vai gostar de você e tá tudo bem. A vida é assim. Só que aí você vai querer focar em quem? Quem tá gostando de você ou quem não tá? Daí escolha. Quem tá gostando. Né? Felipe, nós só temos 3 minutos. Primeiro eu queria te agradecer. O tempo passou rápido demais. Foi ótima a live. Obrigada para todo mundo que ficou até agora. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre perfil comportamental, pode me procurar. Quem for seguidor do Felipe, que quiser me seguir. Que me segue, que não segue o Felipe, pode seguir, porque vocês vão amar. Tem muito conteúdo, muita coisa que vai agregar na vida de vocês. Muito obrigada. Gratidão. E uma ótima noite. Obrigado. Eu agradeço aí o convite. Aí, novamente, parabéns a todo mundo que assistiu, que ficou aí até o final. E segue aí. Quem não estiver me seguindo, segue aí. Quem não estiver seguindo a Roberta, segue aí também. E qualquer coisa é só perguntar. Manda mensagem ou inbox para mim ou para ela. Essa parte de perfil comportamental pode chamar ela, tá? Aí conversem lá com ela quem quiser fazer a sessão e conhecer um pouco mais sobre isso. Beijo. Beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.